O futuro da mobilidade urbana não está apenas na bicicleta, no carro, no ônibus ou em qualquer modo de transporte, mas na integração entre eles. E já é notável que o uso da bicicleta como alternativa para a mobilidade urbana é cada vez mais procurado pelas pessoas nas cidades como forma de utilizar um transporte mais sustentável e econômico, fugindo do trânsito e evitando gastar horas ao procurar uma corrida no aplicativo ou espaços, por exemplo, nos estacionamentos. As motivações iniciais podem até parecer as mesmas na maioria das vezes, mas andar de bicicleta no dia a dia vai além da economia. Quem escolhe a bicicleta como meio de transporte alternativo está adotando um novo estilo de vida, repleto também de vantagens para a própria saúde. E para falar um pouco sobre mobilidade urbana e o uso da bicicleta, eu tenho a alegria de receber aqui no estúdio a Cássia Gardênia Lopes de Almeida. Ela é profissional de educação física e especialista em ginásticas coletivas. Cássia, bem-vinda. Muitíssimo obrigado, boa tarde a todos. Espero poder ajudar de forma informativa e sugerir algo que possa acrescer aí nesse tema para quem nos assiste. E o senhor Marcos Rotem, engenheiro de transportes. É assim que diz o nome? Rotem. Rotem. Senhor Marcos Rotem, engenheiro de transportes. Senhor Marcos, bem-vindo. Obrigado, agradeço pelo convite. É sempre um prazer falar desse assunto, dar algumas contribuições para que a gente tenha uma vida um pouco melhor. Perfeito. Começando com o senhor Marcos, quando a gente fala de mobilidade urbana, e principalmente quando olhamos para o crescimento do volume de meios de transporte nas grandes cidades, né? Como a gente pode entender melhor esse conceito de mobilidade urbana e como pensá-lo de forma a ser funcional em nossas cidades? A mobilidade é um direito das pessoas de se locomoverem em busca de trabalho, de educação, lazer, saúde. Então, a gente poder se movimentar, no caso da mobilidade urbana, no espaço urbano, nas cidades que a gente vive. Cada vez mais as cidades vão crescendo, nos casos de muitas cidades brasileiras, de forma desordenada, e isso vai transformando a mobilidade em algo muito penoso para as pessoas. A mobilidade faz parte da nossa vida, a necessidade de nos locomovermos, de irmos daqui para lá, de irmos para o trabalho, até para passear. E isso tem que ser feito de uma maneira que seja agradável. E hoje a mobilidade em muitas cidades brasileiras está se transformando num caos, é um transtorno para as pessoas. Então, uma vez de trazer uma facilidade, ela traz essa facilidade, mas a um custo muito grande. Verdade. Cássia, tem quanto tempo que você já trabalha como profissional de educação física? Bom, tem um tempinho aí, por volta de um pouco mais de 10 anos. Beleza. Denunciando a idade, né? Não, mas assim, essa experiência, você tem visto, por exemplo, pessoas buscarem mais a atividade física e principalmente optarem também nesse momento da sua mobilidade, seja para o trabalho, seja para os compromissos, também buscarem colocar isso a favor da própria saúde? Sim, claro. Quando se fala em mobilidade urbana, como o nosso colega aqui bem colocou, eu acredito que nós falamos de comportamento, né, de questão cultural, de cidadania, de uma série de fatores, né? E acredito que especialmente nessa fase, e assim que adentrou a pandemia, né, o mercado de bikes, de bicicleta já vinha crescendo, né? Mas com a pandemia as pessoas associaram uma coisa à outra, né? Foi a ferramenta que se encontrou para que você pudesse se manter em movimento, para que você pudesse manter a sua rotina, as suas atividades e sem... assim, você teve uma nova rotina, uma nova adaptação e isso impactou diretamente com a questão da saúde, né? Às vezes as pessoas não têm nem ideia, nem noção do quão benéfico isso é, né? Você, de repente, largar o seu carro para evitar ter gastos, para evitar o contato com os outros, mas, por outro lado, você está trabalhando todo o seu patrimônio corporal, né? Você está prevenindo, você está evitando uma série de doenças que possam vir a acontecer lá na frente, né? Então, acredito que a bike, né, a bicicleta, ela se tornou um grande aliado, especialmente nesse contexto, tanto para a saúde quanto para
rotina, né? Para flexibilidade, para melhorar isso no dia a dia. É que interessante. E se a gente olhar, seu Marcos, por exemplo, o volume de veículos que tem ocupado as nossas ruas, as nossas vias, que cortam as nossas cidades. Quando uma cidade ela fala de um planejamento, é possível também planejar essa questão do volume de veículos que ocupam as vias das nossas cidades. E aí eu pergunto, num planejamento também entram os espaços de estacionamento, os espaços que vão ser cedidos ali para a construção de equipamentos de uso público, como hospitais, shoppings, porque hoje muitos desses estabelecimentos que vão surgindo nas cidades, eles vão demonstrando que parece que surgem sem muito planejamento, até por conta da dificuldade que a gente tem de acessá-los, se nós tivermos ali com o nosso veículo procurando, nos chamados horários de maior rotatividade, espaços ali para acessar, seja um shopping, seja hospitais, sejam realidades que são de uso coletivo. A cidade ela tem que ser planejada, né? Não pode ser construída aleatoriamente. Algumas cidades no Brasil e muitas cidades no mundo, mesmo sendo cidades antigas, elas foram se reconstruindo de forma que as pessoas, a mobilidade e todos os acessos aos serviços fossem garantidos e fossem mais fáceis. Quando você constrói até um prédio de 40 andares, né, você vai gerar ali pelo menos 80 carros que vão sair, vai somando, muito mais de 80, né? Vamos dizer que tenha 4 apartamentos, são 320 carros que vão saindo ali. Então, as cidades que elas não se organizam, elas vão pagando um preço cada vez maior. Então, você pega aí constrói um shopping num lugar que não podia ter. Aquilo gera um movimento, gera um estresse, gera congestionamento. E as pessoas vão pagando esse preço sem saber que é por causa daquilo. A gente que estuda, os urbanistas, os engenheiros de tráfego, engenheiros de transporte, a gente percebe e sabe os erros que estão acontecendo. Mas na medida que eles vão fazendo, sem qualquer critério, as pessoas, ou até do mais simples, exceto os que andam de helicóptero, todos sofrem pela essa falta de planejamento. E nós sabemos fazer o planejamento desde 1900, então nós já sabemos fazer esse planejamento desde o século anterior ao anterior. Então, nós já temos experiências desde os romanos, né? Eles já faziam o planejamento da cidade. Nós sabemos e deixamos isso de lado, muitas vezes por interesse econômico, mas o custo é elevado, porque o estresse que a gente enfrenta no trânsito mata. É verdade. E, Cássia, você tem visto também muitas pessoas, quando a gente fala assim de ciclistas, né? Pessoas, inclusive você está a caráter, né? Você veio de bicicleta? Não, hoje não. Hoje não. Mas eu digo assim, muitos que querem, por exemplo, começar a fazer um exercício, juntam ali 3, 4, 5, né? Amigos para fazerem esses percursos, buscarem também melhorar a sua própria saúde. A bicicleta como um meio de transporte, ela tem o seu espaço garantido ou ela ainda por conta da apresentação de sua vulnerabilidade ali a quem a conduz, ela ainda é muito desrespeitada nesse espaço das nossas vias, das nossas cidades. E aí eu pergunto por quê? O volume de acidentes também, ele é muito expressivo, né? Sim. Acredito que o número de acidentes tem aumentado porque como o acesso agora a esse ritmo novo, né? Mediante o ambiente, o que tem se apresentado. A questão da pandemia foi um fator, assim, primordial para que as coisas pudessem ter uma alavancada, né? Então, hoje as pessoas, elas têm um acesso maior a isso. Quando você percebe que andar de bicicleta não te traz só benefícios corporais, mas também tem a questão social, né? Você anda em pelotões, né? Nós nos organizamos assim. Existem grupos que fazem isso, né? Mas tem pessoas também que simplesmente vão lá, compram uma bicicleta para poder deslocar para um lado e para o outro. E o que a gente sugere? Que se tenham cuidados. Somos como, assim, eu costumo falar que é como moto, é como carro. Você precisa ter a cautela, o cuidado, né? Proteger-se, né? O fluxo de carros é muito intenso. O número de acidentes que tem acontecido também, claro que existe muita imprudência,
tem muita imprudência realmente. E às vezes as pessoas não estão de uma forma adequada, né? Às vezes a pessoa não está usando um capacete, que assim pode evitar quedas absurdas, pode evitar as consequências de uma queda muito abrupta, sabe? Então, acredito que Goiânia, ela tem melhorado muito isso, né? Tem havido crescimento aí das ciclovias, a consciência das pessoas. Por exemplo, aqui no parque, lá no Parque Bernardo Elis, o que eu acho interessante? Tanto anda-se pedestre como quem está na bike. Eles entendem que do lado direito, isso sem precisar colocar uma placa, né? Do lado direito, a galera que está a pé. E do lado esquerdo, torna-se livre para quem está de bike. Então, é necessário que o pedestre esteja atento para não ser atropelado, claro, né? E especialmente o ciclista, que está em alta velocidade, mas está todo organizado. Então, acho que essa consciência, isso tem melhorado bastante. Agora, Marcos, a gente observa que as pessoas também, não é somente uma questão de uma opção, elas vão sendo empurradas para um meio mais alternativo, por assim dizer, de sua mobilidade. Hoje, por exemplo, nós tivemos o 5º aumento do preço da gasolina, para a gente observar essa situação para quem faz o uso constante do veículo para ir e vir da própria casa. Diante desse aumento de preços, diante do uso indiscriminado dos combustíveis fósseis, a bicicleta, e aí eu pego a bicicleta por quê? Porque hoje, como uma data informal, né, lembra-se aquela primeira pedalada que foi dada por aquele químico suíço e que se tornou ali o primeiro, um dia informal da bicicleta. Mas se a gente for observar a bicicleta como esse meio de transporte, ele está se consolidando ou ele ainda fica restrito dentro dessa visão de quem observa a engenharia dos transportes, a engenharia da cidade, como um meio somente de fazer a sua, digamos, a sua atividade física como um benefício e apartado, às vezes, da própria opção de ir e vir para o seu trabalho? A bicicleta ela é um meio de transporte, né? Já sempre foi usado isso. Agora, o que acontece? Nós estamos tendo um incremento sem ser preparado. Ela aqui é o melhor exemplo, ela está bem visível, né? A principal coisa do ciclista está visível. Porque o que acontece? Em pesquisas, mais de 60% dos acidentes são porque a pessoa não vê a bicicleta. Né? Você vai, aqui no Brasil, nós usamos carro preto, né? O carro que mais tem é o preto. Aí vai um ciclista de preto ali do lado do carro. Você não vê, né? Eu já até passei por situações e a pessoa reclamou, eu só vi a hora que a pessoa me xingou. Porque fez no escuro, à noite, era fora do lugar dela. Então, a primeira coisa, nós temos que preparar o ciclista para andar. Ele não é o dono da rua, ele é um dos usuários, ele tem que respeitar o pedestre, ele tem que estar visível. Ele não pode, se ele vai passear, é no parque, não na rua. Não vai passear nas avenidas. Aqui é muito comum você ver as pessoas passeando de bicicleta nas grandes avenidas. Já vi gente comendo, falando no celular, andando de... Então, o ciclista, ele tem que fazer parte, ele tem que ser preparado para fazer parte dessa sociedade. Eu tenho receio, às vezes, de recomendar as pessoas usarem bicicleta, porque as pessoas não se preparam para isso. Eu acho que é só pedalar. Andar de bicicleta a gente nunca esquece, né? Então, faz 30 anos que eu não ando, pego a bicicleta e sai. Mas não é assim, é porque a gente tem que ter essas regras de convívio. Está muito visível, saber que às vezes a porta pode se abrir, né? Tem que fazer um preventivo, porque ele é mais frágil do que os carros. Os carros, em outros lugares do mundo, ou em algumas cidades brasileiras, os carros respeitam, ou até digo um termo, toleram o ciclista. Tem que ser assim, tem que ser o convívio, todos temos que conviver. Você quer ir de bicicleta, eu quero ir de carro, o padre quer ir de ônibus, todos têm o direito e todos têm que ser respeitados. Agora tem que seguir as regras, aprender, conhecer o do transporte e respeitar os pedestres e os cachorrinhos. Cássia, eu chamo a atenção para isso porque assim, há uma diferença entre o passeio, o exercício e, digamos assim, esse tempo que você precisa vencer entre a sua casa e o seu trabalho. O Marco chamou a atenção para essa situação de se preparar. Então, não é só comprar uma bicicleta e, digamos assim, todos os equipamentos e sair pedalando. Até porque nós temos vias que já são previstas para uma velocidade maior,
outras para uma velocidade menor, mas não a da bicicleta. E temos também vias que privilegiam, digamos, o ciclista, né? Vias específicas para os ciclistas. Como é que você observa, por exemplo, essa preparação? Você que tem esse cuidado e esse conhecimento com outras pessoas que utilizam do meio da bicicleta. E aí eu estou dizendo isso por quê? Porque eu já tive uma experiência quando estudava, por exemplo, na Irlanda, e eu morava a alguns quilômetros da faculdade. E era melhor ir de bicicleta, chegava mais rápido, do que ir de ônibus, por conta do trânsito. Sim. Então, e tínhamos as vias em Belfast para que a gente pudesse utilizar da bicicleta. Você procura orientar as pessoas que querem fazer o uso da bicicleta, não somente como um meio de transporte para o trabalho, para as ocasiões do dia a dia, mas também como um meio para o aprimoramento da saúde. Existe uma formação, existe uma orientação, né, para que a gente possa não só ser um usuário da bicicleta, mas ser um ciclista responsável? Olha só, é importante falar que, assim, nos países da Europa, tipo França, Itália, esses locais, normalmente o que impera são as bikes, porque as pessoas são educadas, né? As pessoas, elas têm consciência, não que aqui não sejam, mas é que o que é não, não, e o que é sim, sim, certo? Então aqui eu costumo falar que a bicicleta, ela é uma moto. Se você fala para mim do mesmo, assim, o nível de fragilidade para mim é basicamente igual, porque se você cai um tombinho de moto e cai um tombinho de bicicleta, vai ser a mesma coisa. Se ele abre a porta do carro e derruba um motoqueiro que está totalmente avoado, porque eles andam super assim, né, digamos, na displicência, boa parte deles, me desculpem, mas é verdade. A mesma coisa com a bike, né? Então, eu costumo equiparar os dois. Porém, para que eu acredito que o trabalho de conscientização, e acredito que conscientização também tem que ter consequências no meio desse processo, assim como nas leis de trânsito mesmo. Então, quando a pessoa resolve utilizar a bicicleta como meio de transporte, normalmente ela não faz isso. Ela não vai lá e compra a bike e, nossa, hoje eu já vou chegar lá e já vou colocar a bicicleta e vou sair ali na Goiás feito um maluco. Normalmente, é minoria mesmo das pessoas que fazem isso. Se arriscam, né, no caso. Até porque né? a pessoa realmente ela tem medo, ela tem medo. E, de fato, também poderíamos, assim, comparar, guardadas as devidas proporções, como a autoescola que a gente faz, né? Para poder tirar uma carteira, seja uma carteira para fazer o uso da moto, para fazer o uso do carro. Eu acho que também há a necessidade de se dizer das regras de trânsito, até para que a gente faça parte de modo responsável e consciente desse trânsito. Até porque, por exemplo, veja bem, faixa de pedestre, todo mundo tem que parar. Mas quando você tá... E, gente, eu tô falando, eu sou da área, eu gosto. Mas eu sei que tem ciclista que, por ser menor e por você ter o contato com o asfalto, botei o pé, parei, é como se, tipo, não tem ninguém passando aqui, depois que ele passar, é você desrespeitar aquilo. Então, a funcionalidade tem que ser também como um carro, como uma moto, entende? Até para você evitar uma série de coisas e tornar as coisas mais organizadas, né? Então, as sugestões que nós costumamos dar, gente, não tem como. Atenção, cautela, observação são coisas fundamentais. Que vale para todo mundo. Claro. E no físico, o que eu preciso? Você tem que estar com uma roupa confortável, você tem que estar com o seu equipamento de segurança. No carro você entra, você tem que colocar o seu cinto de segurança, você não vai ficar falando no telefone, você não vai ficar comendo demais. Aliás, comendo demais não, perdão, gente. Não pode nem comer, né? Na hora que você tá pilotando a bicicleta, né? Imagina. Tira a marmita ali, né? Isso é engraçado, mas né? eu já vi. Mas uma coisa que me chama a atenção, por exemplo, você falando, por exemplo, de fazer atividades paralelas. Eu fiquei preocupado e aqui eu queria que a gente pudesse tratar sobre, num momento de descontração, quando a gente está utilizando a bicicleta, não são poucos os que gostam, por exemplo, de fazer uso do fone de ouvido. E aí nós vamos falar sobre esse tema na volta do intervalo, porque a conversa tá boa, sobre mobilidade urbana e o uso da bicicleta nas cidades. Daqui a pouquinho o nosso intervalo, a gente volta já.